Olá, meus amigos, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que um ouvinte nosso aqui, um inscrito, o Alex, está sempre aqui acompanhando nós, entrando em contato conosco. E ele perguntou sobre uma pessoa que está aqui, sempre aqui na internet, o Mário Persona. Mário Persona é um reverendo, está sempre ensinando aqui, falando. E o nosso Senhor Jesus Cristo falou que nos últimos tempos ia aparecer numerosos falsos profetas, numerosos, né? E a própria palavra de Deus fala que esses falsos profetas ia trazer heresias encobertamente destruidoras. O que é encoberto? Heresias embutidas em verdade. Eles iam colocar heresias, né? E ia colocar ela revestida de uma certa verdade. E esse Mário Persona, eu sempre tive ele como um falso profeta. Ele ensina, fala muito bem, e muitos seguidores o seguem, né? Mário Persona. E aí esse nosso inscrito aqui, nosso irmão, Alex, assistiu ele e fez uma pergunta. O que eu achava de um vídeo que ele fez, né? Ele dizendo que crianças batizadas na Igreja Católica serviria para as pessoas que se convertem para o batismo, né? Isso é uma heresia muito grande, porque Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. O batismo, ele é realizado quando a pessoa se converte. Uma criança tem condições de se converter? Criança é inocente, criança não sabe de nada, né? E aí essa criança foi batizada, entre aspas, foi aspergida água sobre ela, e aí ele fala que serve. Porque se nós não acatarmos esse batismo, segundo ele, nós estamos negando os primórdios da igreja. Isso é uma grande mentira. Uma mentira, porque a igreja primitiva não batizava crianças, né? A igreja católica, que saiu da igreja primitiva, ela se desviou, foi contaminada, o diabo levou ela para outros caminhos. E aí o Mário Persona falou essa heresia, esse ensinamento errado. Então ele é um falso profeta. Embora ele fale muitas verdades, porque o falso profeta, o pior de todos, é aquele que tem a característica de falar muitas verdades. E aí ele, em certo momento, ele dá aquela escorregada, é um momento que ele se revela. O Mário Persona também não fica atrás, né? Às vezes eu assisto alguns vídeos dele, outros não. Mas esse vídeo aí já demonstrou quem ele era, mostrou a face dele. E ele respondeu, esse Mário Persona, para uma pessoa que perguntou que se deveria aceitar o batismo de criança, né? Esse Mário Persona, segundo, se não me falha a memória, ele veio da igreja presbiteriana, né? E a presbiteriana batiza criança. Então ele foi contaminado por essa igreja, essa denominação. Porque criança não sabe tomar decisão, porque a decisão você consegue quando você atinge uma certa maturidade. Você tem consciência dos seus erros, dos seus pecados. Que o batismo nada é, nada menos do que uma demonstração física aqui neste mundo, né? Para que nós publicamente dizemos que morremos para o mundo. E o batismo verdadeiro, o verdadeiro batismo é aquele batismo qual Jesus nos batiza, que é o batismo do Espírito Santo. Mas existe o batismo físico, que é condicionado. É condicionado. O que é condicionado? Você tem condições, você estando aqui no plano físico, de fazer ele? Sim. Se não tem, não tem problema, porque se você foi batizado pelo Espírito Santo. Mas se você tem condições de se batizar nas águas, você deve se batizar. Porque aquele salteador que estava ao lado de Jesus, ele não teve tempo de descer as águas. Eu tenho certeza que se ele pudesse descer as águas para o batismo público, ele teria feito. Mas ele foi batizado pelo próprio Jesus ali na cruz. E a própria palavra de Deus fala que vem aquele, né? O próprio João Batista falou que vai batizar com o Espírito Santo. É esse batismo que nos salva, né? Então o batismo nas águas ele é condicional. Você tem condições de se batizar nas águas e você não se batiza, você está fora da palavra.
Agora, quando não tem condições, é outra coisa, né? Porque o batismo, igual eu expliquei, nas águas é um testemunho público. Você está publicando ali para todo mundo ver que você morreu para o mundo. Mas esse batismo nas águas não significa que salve você, né? Não, porque o batismo nas águas é apenas um ritual físico, que é condicionado, conforme eu disse, né? Porque o batismo verdadeiro é aquele que Jesus nos batiza, que tem o selo do Espírito Santo dentro de nós, para a garantia da nossa salvação. Esse é o batismo que Jesus nos batiza. Mas existe o batismo físico, qual foi dito, por isso que lá ele falou assim, quem crer e for batizado será salvo. Aqui está falando das condições do batismo nas águas. Aí depois ele fala, e quem não crer já está condenado. Aí já não fala do batismo, por quê? Porque o crer é o batismo do Espírito Santo. É o próprio Senhor que nos batiza, né? Quem não crer já está condenado, porque senão estaria escrito, quem não crer e também não for batizado, não será salvo, né? Então o Mário Persona é um falso profeta ensinando heresias. Que Deus possa iluminar a tua mente, a nossa mente, nos livrar desses falsos profetas, em nome de Jesus. Amém.